Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Ruvian e provavelmente esse é um dos vídeos de resenha mais difíceis que eu tô gravando aqui na história do canal, porque hoje a gente vai falar sobre o livro Minha Sombrinha Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, e que foi publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse livro, já aproveita para você poder se inscrever aqui no canal e dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais, que assim mais gente tem a oportunidade de conhecer o Escritora Ruvian, assim nosso público cresce e aumenta. E também já aproveita para ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana, toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no canal. Minha Sombrinha Vanessa é um livro narrado em primeira pessoa pela Vanessa Whye, a protagonista da nossa história, e tudo vai começar no ano 2017, em que a gente vê que a Vanessa ela tá lá toda hora atualizando o feed do Facebook dela para poder ver a repercussão de um post. Ela fica toda hora atualizando, vendo os comentários, como é que tá sendo essa repercussão. E esse post é a respeito de uma denúncia sexual contra o professor de uma escola, Jacob Strange, que por sinal foi o ex-professor de literatura da Vanessa quando ela tinha uns 15 anos. E a partir daí nós vamos descobrir como a Vanessa conheceu Jacob Strange quando ela tinha mais ou menos 15 anos no ano de 2000. Então nós temos uma volta para o passado para poder entender toda essa relação. E no livro é o seguinte, a Vanessa ela tá indo para o segundo semestre na sua escola, que é um colégio interno, só que as coisas não estão assim muito boas para ela. Para começar, a Vanessa ela teve uma briga muito grande com a Jenny, que era sua melhor e sua única amiga no colégio, de forma que ela está completamente solitária. Sem contar que, como seu colégio interno é muito mais difícil, muito mais exigente do que o seu colégio antigo, ela precisa dar muito duro para poder conseguir tirar boas notas e manter um bom desempenho igual dos outros alunos. E é a partir desse contexto que o Jacob vai se aproximando da Vanessa. Tudo começa com ele elogiando o cabelo dela, que ela é ruiva. E é um elogio que normalmente os professores não deveriam fazer para as alunas. Em outro momento ele também fica elogiando os poemas que ela escreve, dizendo como os dois têm uma mão muito parecida, que os dois são muito sombrios. E ele também fica falando para Vanessa como ela é madura, diferente das outras garotas da idade dela, que ela não é uma adolescente fútil, que ela é muito mais interessante do que as colegas dela. E para poder completar, num belo dia em sala de aula, a Vanessa tá lá numa boa e ele fala assim: não, Vanessa, vem cá, vou corrigir um texto seu. E no meio da sala de aula, com todos os alunos lá, fazendo anotação, trabalhando, o Strange acaba passando, acariciando a perna da Vanessa por debaixo da mesa, sem que ninguém observa. E com isso, como a Vanessa não faz nada, ele vai levando essa relação para um nível adiante. E eu acho que nem é preciso dizer como esse é um relacionamento totalmente problemático, que não deve ser romantizado e que nem deveria existir, porque a Vanessa tem 15 anos e o Jacob tem fucking 42 anos. O cara tem idade para ser pai dela. É uma coisa super nojenta e não é aceitável, não deveria ser aceitável. Sem contar que ele é professor e ela aluna, de certa forma que ele exerce um tipo de poder em relação a ela, o que torna essa relação ainda mais desigual, tóxica e problemática. O livro vai intercalar momentos do presente, do atual ano de 2017, com o passado da Vanessa lá no ano 2000, 2001 até 2007, e a gente vai tentar, e a partir desse flashback do passado dela, a gente vai vendo essa tentativa da Vanessa tentar entender o que aconteceu com ela, dela interpretar como é que foi esse relacionamento que ela teve com Jacob Strange, porque a Vanessa não quer ser vista como vítima, ela não se reconhece como vítima e ela tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o que ela viveu foi abuso. Ela até fala assim que para ela é mais fácil falar que foi abuso do que escutar isso vindo de outras pessoas. E tem até um momento aqui no livro que a personagem fala: eu sei que isso não é uma história de amor, mas às vezes eu me obrigo a pensar que foi dessa forma porque eu não consigo me lembrar da minha vida antes do Strange. Sem contar que é muito pesada essa relação dela com o Strange, porque ela teve uma ligação com o abusador dela por anos. Minha Sombrinha Vanessa acaba abordando vários assuntos importantes durante a narrativa e para mim um tema muito importante ser discutido não só na literatura, mas como na nossa vida, na nossa esfera da sociedade, é a respeito do consentimento. Para Vanessa, uma das maiores dificuldades para ela aceitar que o que ela viveu foi um abuso é o fato dela nunca ter falado não explicitamente pro Strange. E em vários momentos do livro, o Strange faz questão de reforçar: eu estou fazendo isso porque você pediu e porque você queria. No entanto, dá pra poder perceber em vários momentos que por mais que a Vanessa não fale não, que ela tem uma certa passividade em relação ao Strange, mas dá pra poder ver como a personagem fica desconfortável, que ela não tá gostando daquilo que está acontecendo. Em um determinado momento do livro, a Vanessa chora porque de fato ela vê uma situação muito desconfortável, que ela não está feliz, não se sente confortável e satisfeita com o que está acontecendo, sem contar que o Strange não está respeitando o tempo dela conforme ele tinha prometido que iria fazer. E eu sinto que isso você pode perceber muito dessa passividade dela, dessa dificuldade
em dizer um não explicitamente na passagem do texto que diz: "Você é tão maleável", dizia ele, enquanto eu deixava manusear meu corpo. Ele transformava isso no elogio, tornava minha passividade em algo precioso e raro. Outro assunto abordado em Minha Sombrinha Vanessa é a respeito do abuso psicológico que o Strang faz com a Vanessa, que diferente de outros tipos de violência contra a mulher, de outros abusos, às vezes o abuso psicológico é um pouquinho mais difícil de identificar. Mas você consegue ver em vários momentos que o Strang ele manipula a Vanessa sem dó nem piedade. Tem um certo momento do livro que ele fala pra ela o seguinte: se alguém aqui na escola descobrir que isso que tá rolando entre a gente, a culpa vai ser sua, você vai ser expulsa, você vai ser mandada para um orfanato porque seus pais vão perder sua guarda. Ele inventa uma mentira cabulosa e a Vanessa, querendo ou não, acredita nele, porque ela é uma estudante e em tese ele é um adulto, um professor, uma figura responsável que deveria ensinar e orientar ela, o que ele acaba não fazendo. Sem contar que em vários momentos ele fica falando assim: não, você que está errada, você é a menininha má. Então dá pra você ver como ele manipula e mexe com a mente da Vanessa. E como o Strang é professor de literatura, no livro nós temos várias indicações que o professor dá para seus alunos e até mesmo para a Vanessa. Inclusive ele dá um livro para Vanessa, o Lolita, que se torna um favorito da vida dela por umas razões bem erradas. E é interessante ver que a Lolita traz um paralelo. Ela se vê como a Dolores e ela vê o Strang como Humbert. Só que ele fica ofendidíssimo de ser comparado com um pedófilo e fala assim: não, eu não sou um pedófilo, eu nem gosto de crianças, você tem até um corpo desenvolvido, mais ou menos desenvolvido. Ele fica tentando se defender. Quando é conveniente para o Strang, ele faz questão de amadurecer a Vanessa, falando como ela é madura, como ela parece uma mulher, como ela é muito inteligente e madura para uma garota da idade dela. Mas em certos momentos, quando é conveniente para ele, o Strang também ele infantiliza bastante a Vanessa. Ele comprou um pijaminha muito infantil pra ela e tem um momento muito bizarro do livro em que ele pede pra ela falar assim: te amo, papaizinho. Minha Sombrinha Vanessa é um ótimo livro, muito bem escrito e que em nenhum momento romantiza essa relação. Por mais que muitas vezes o Strang pareça tentar ser romântico, apaixonante, tentar fazer parecer que ele ama realmente a Vanessa, que ele realmente se importa com ela, e o livro inteiro mostra que isso não é uma história de amor e que não se deve romantizar essa relação problemática entre os dois. Mas apesar de ser um livro muito bom, Minha Sombrinha Vanessa é um livro difícil de ler. Em alguns momentos eu acabei ficando enjoada porque, de fato, tem umas cenas que você fica assim: meu Deus do céu, não aguento ler mais isso, então precisava me afastar da leitura, porque de fato tem algumas coisas bem pesadas que você fica... O leitor se sente mal lendo todo esse abuso psicológico, sexual que a Vanessa acaba sofrendo nas mãos do Strang. E pra mim, uma das cenas mais pesadas de ler, de assimilar, foi a primeira vez da Vanessa, que foi muito triste, que eu li e falei assim: tem que dar um tempo nessa leitura, porque de fato é muito pesado. Mas apesar desse ser um livro difícil de ler, eu considero que seja uma leitura essencial e que todo mundo deveria tentar ler algum dia, porque ele fala sobre assuntos muito importantes, como abuso sexual, a violência psicológica, relacionamentos tóxicos, pedofilia, e o livro também mostra bastante como para a vítima é difícil lidar com a sua vida após sofrer um abuso. A gente vê aqui a Vanessa, que por mais que tenhamos passado 17 anos desde sua relação com o Strang no colégio, a gente consegue ver que ela nunca conseguiu superar totalmente esse abuso que ela sofreu e que isso ainda deixa sequelas na vida dela. E eu senti que a autora, Kate Elizabeth Russell, conseguiu tratar isso com muito cuidado e com muito respeito, sem em nenhum momento romantizar a história. E eu também queria deixar claro que eu também gostei bastante da Intrínseca ter deixado claro que essa não é uma história de amor, tanto é que aqui nós temos falando: essa não é uma história de amor. Então é legal ver todo esse cuidado que a autora e que a editora também tiveram para ninguém poder romantizar essa história. Caso vocês se interessem pelo livro Minha Sombrinha Vanessa, eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição, caso vocês tenham interesse. Eu sei que é uma leitura pesada e contém alguns gatilhos e que talvez nem todas as pessoas vão se agradar ou vão se identificar, mas eu acho que realmente esse é um livro que vale a pena ser lido, que tem vários assuntos importantes que ele aborda. Eu sinto que isso é bom para poder conscientizar a pessoa, eu sinto que a literatura tem um poder muito importante para você poder conscientizar, aprender sobre novos assuntos. Então eu considero que essa é uma leitura essencial que todo mundo deveria fazer em algum momento da vida, mas eu entendo que nem todos possam se sentir confortáveis e que esse livro contém alguns gatilhos, de forma que eu não recomendo ele para todos os tipos de leitores, especialmente para os mais sensíveis. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então não deixem de se inscrever aqui no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, com sua amiga e com sua amiga que ama uma dicasinha de leitura. Eu sei que esse daqui é um livro difícil, mas eu acho realmente uma leitura necessária e importante, porque ele tem vários temas que você reflete bastante.
porque eu acho que são temas e pautas que são importantes a gente discutir na nossa sociedade, no nosso círculo social. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, se vocês já tinham ouvido falar sobre Minha Sombria Vanessa, ou se vocês já leram, ou se vocês têm pretensão de ler esse livro. Obrigada e até a próxima!